Olá, tudo bem? Sou a professora Márcia Farias e nesse vídeo nós vamos falar sobre juros sobre capital próprio. Nós vamos conhecer então aí um pouquinho sobre juros sobre capital próprio. E o primeiro passo é entender e saber o surgimento do juros sobre capital próprio. Bem, pessoal, com o advento ali da lei 9.249, lá de 95, o governo federal em linha ali com o programa de indexação da economia brasileira, o que ele fez? Ele extinguiu toda e qualquer sistemática de correção monetária das demonstrações contábeis, inclusive para fins societários. E aí, o que aconteceu? Com isso, com essa adoção, com a adoção dessa medida, o meio que o governo federal encontrou foi o quê? Para evitar aí um possível aumento na carga tributária, inclusive ali sobre as empresas, que foi instituído na lei, o que veio? Aí surgiu então a figura do juros sobre capital próprio. E aí nesse caso, o objetivo do juros sobre capital próprio foi o quê? Utilizar o juros sobre capital próprio como uma despesa dedutível da base de cálculo ali para apuração do lucro real e também da base de cálculo para contribuição social sobre o lucro líquido. E isso, pessoal, ele está previsto lá no artigo 75 da Instrução Normativa da Receita Federal. Que instrução normativa é essa? A Instrução Normativa 1700 lá de 2017. Então, pessoal, nós temos aí, então, espelhado para os senhores, o artigo ali 75 dessa Instrução Normativa da Receita Federal, que trata sobre juros sobre capital próprio. E o que ela nos fala aí? Que olha só, que para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado à pessoa jurídica, ela poderá deduzir os juros sobre capital próprio pagos ou creditados individualizadamente ao titular, aos sócios, aos acionistas. E isso, pessoal, vai estar limitado a quê? Vai estar limitado à taxa de juros de longo prazo, que será aplicada exclusivamente sobre o PL. Mas é sobre todo o PL, professora? Não. Ele fala que é exclusivamente sobre essas seguintes contas do PL. Quais são essas contas? Então, eu vou aplicar a taxa somente sobre capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações de tesouraria e lucros acumulados, prejuízos acumulados. Então, quando nós falarmos de juros sobre capital próprio, ele vai ter uma limitação. Eu não posso utilizar ele de qualquer forma, não, eu estou limitado ao PL ajustado. E que PL ajustado é esse? Então, primeiro passo é eu identificar a taxa. Segundo passo, encontrar o PL ajustado, que serão o quê? Somente essas contas. As demais contas do PL, eu vou ter que fazer essa exclusão para encontrar o PL ajustado. E aí ele nos apresenta que, além desse valor, eu tenho também o valor do capital pela aplicação da taxa de longo prazo. O que ele fala? Que eu vou pegar como base o PL ajustado, que nós acabamos de comentar, e para fins de dedutibilidade fica limitado o maior valor. Que maior valor é esse, professora? 50% do lucro apurado no exercício ou 50% do somatório dos lucros acumulado com as reservas de lucro. Então, eu vou encontrar o valor do lucro do exercício e aplico 50%. Ou a outra opção é o somatório dos lucros mais as reservas e aplico 50%. O maior valor entre os dois é esse que eu vou aplicar. Por quê? Porque se a minha aplicação da taxa for superior a 50% de um desses dois, eu vou utilizar um dos dois para fazer o cálculo ali. Esse vai ser o valor do nosso juros sobre capital próprio. Mas vamos lá seguir aqui, que vai ficar mais fácil e mais claro o entendimento. Então, primeiro, o que eu preciso saber? O que é um provento? Pessoal, provento, por quê? Eu sei que eu tenho juros sobre capital próprio e tenho dividendos. Os dois são formas de proventos.
Mas o que é um provento, professora? O provento é a remuneração que o investidor tem quando ele tem ações em uma empresa. E quando essa empresa na qual ele tem ações, ela é lucrativa, o que acontece aí? Essa empresa, ela vai remunerar o investidor, ou seja, distribuir parte desses lucros de duas formas, por meio de dividendos e também por meio de juros sobre capital próprio, ou juntos das duas formas. Mas, então, o que eu tenho aí em relação ao dividendo? O que eu preciso saber? Que o dividendo, pessoal, ele é calculado aplicando um percentual sobre o lucro líquido. Então, imagina, a entidade aqui tem um lucro líquido ali no exercício de 1.000 e o estatuto da entidade determinou que ela vai distribuir dividendos no valor de 25. Então, 25% desse lucro vai aqui para pagamento de dividendos, ou seja, a distribuição de parte desse lucro para os sócios e acionistas. Já o juro sobre capital próprio, ele é um pouquinho diferente, a forma de remuneração dele. Por quê? Porque o juro sobre capital próprio, pessoal, nós vamos utilizar a chamada taxa de longo prazo. E o que é essa taxa de longo prazo, professora? Essa taxa, pessoal, nós vamos aplicar não sobre o lucro líquido, mas essa taxa será aplicada em relação ao PL da entidade, certo? E é o que nós falamos ali sobre o PL ajustado. E essa taxa de longo prazo, ela vai levar em consideração a meta da inflação mais o prêmio risco. Então, é em cima dessa taxa que nós vamos, então, identificar a taxa e aplicar sobre o PL ajustado somente daquelas contas que foram mencionadas ali no artigo 75 da Instrução Normativa. E quem é que divulga essa taxa aqui? Essa taxa, pessoal, ela é divulgada pelo Banco Central. Então, o Banco Central vai divulgar essa taxa e nós vamos utilizá-la ali para fins de aplicação. Mas vamos seguir aqui. Bem, vamos entender então a forma dos dois, porque vai ficar mais claro. Então, nós já falamos que dividendo é um provento que é calculado sobre o lucro e que nós vamos aplicar um percentual sobre o lucro ali do período. Já falamos também, já no caso dos juros sobre capital próprio, que ele vai ser uma taxa aplicada sobre o PL ajustado da entidade. Bem, então, o que nós vamos ver aí? Primeiro, eu preciso saber o valor do PL. Depois, eu vou verificar qual é a taxa vigente e vou aplicar. E terceiro, eu vou fazer a multiplicação, então, para encontrar o valor do juro sobre capital próprio, para daí montar a nossa DRE, a DRE da entidade. Mas vamos lá a um exemplo aqui. Então, olha só, pessoal, eu coloquei uma DRE de forma bem reduzida. Por quê? Porque nós sabemos aí que, de acordo com a Lei 6.404, aqui para cima, nós temos, então, o que é a chamada receita bruta. Da receita bruta, nós temos as deduções da receita. Como deduções aqui em cima, nós temos o que? Os descontos, as devoluções, o imposto sobre renda, o imposto sobre as vendas, né? O imposto sobre as vendas, para daí chegar aqui na chamada receita líquida, para daí nós tirarmos então o custo da mercadoria vendida. Do custo da mercadoria vendida, nós encontramos o lucro bruto. Daqui nós encontramos as chamadas despesas operacionais e também despesas financeiras, colocamos tudo aqui. E aqui, pessoal, vai aparecer o juro sobre capital próprio. Então, imagine que o juro sobre capital próprio essa entidade tinha um determinado PL lá, e esse PL ajustado, ela foi lá e aplicou a taxa aí. Então, imagine que o PL dessa entidade é 300 mil aqui, ó. E que em cima desse PL ajustado foi aplicada a taxa, que um exemplo aqui é que essa taxa era de 7%. Então, eu vou vir aqui e aplica esse 7% aqui. Ele encontrou aí um juro sobre capital próprio no valor de 21 mil. Depois, nós temos a dedução do lucro
antes do imposto de renda, depois nós temos a provisão do imposto de renda e chegamos então ao lucro líquido do exercício. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção? Primeiro passo, o juro sobre capital próprio, pessoal, ele é deduzido aqui, ó, na minha DRE, antes do imposto de renda. Então, significa que ele não é tributado aqui, tá? Quem vai pagar em relação ao imposto de renda do juros sobre capital próprio é o próprio acionista. Só que mesmo assim nós vamos ver que é bem mais vantajoso e tanto o acionista quanto a empresa vão sair ganhando em relação ao juros sobre capital próprio. E aí, olha só, o que nós temos? Imagine que lá no estatuto dessa entidade, o estatuto determina que a entidade vai pagar 25% de dividendos. E além dos dividendos, também tem o juros sobre capital próprio. Então, vai ser o somatório dos dois. E como fica isso daí? Então, olha só. Se a entidade determinou que vai pagar 25% de dividendo, então o dividendo vai ser calculado em cima do lucro líquido do exercício. Então, eu vou pegar o valor do lucro líquido e aplicar os 25%. Que vai dar aí um somatório de R$ 24.187,50. Esse é o valor de dividendos a distribuir. Eu vou vir e vou somar o juros sobre capital próprio, que é quanto? Os 21 aqui, ó, que os sócios e acionistas vai receber. Então, 21. Menos o IR retido na fonte. E aí, olha só, pessoal, nesse caso aqui, olha só, o juro sobre capital próprio, ele não teve a incidência do IR, mas, de acordo com a legislação, eu vou reter ele aqui na fonte, enquanto em 15%. Aqui também é o valor retido aí nessa época, agora pode mudar, tá? Então, eu vou pegar aqui os 15%, vezes o 21, eu encontrei um imposto de renda em relação a essa distribuição aqui de 3.000, vou deduzir. Somando os 24, que é o dividendos a distribuir, mais os 21 do juros sobre capital próprio, menos o imposto de renda, que vai ser retido aqui na fonte, então vai dar o quanto? 42.037,50. E aí você vai falar, professora, e os dividendos não vai ter o imposto de renda? Não, pessoal, porque o dividendo nós tiramos daqui, ó, do lucro líquido. E o valor em relação a ele já foi deduzido a previsão do imposto de renda aqui. Perfeito? Então, nesse caso, com a remuneração do juros sobre capital próprio mais os dividendos, os acionistas terão direito aí a 42 mil. Agora vamos verificar uma nova coluna aqui, se tivesse somente a figura dos dividendos. Como ficaria? Eu tenho ali o mesmo resultado, a partir daqui que começa a mudar. Por quê? Porque aqui vai ser zero, porque se é somente na forma de dividendos, eu não vou ter o juros sobre capital próprio aqui. Perfeito? Vou encontrar, então, o lucro antes de imposto de renda no valor de 150. Vou aplicar a provisão do imposto de renda aqui, vai dar 37.500. A partir daí, eu tenho um lucro líquido do exercício. E aí, seguindo o que determina o estatuto social dessa entidade, de que ela vai pagar 25% de dividendos, então nós vamos aplicar os 25% de dividendos aí. Então, nós vamos encontrar que ela vai distribuir para os sócios e acionistas o valor de 28 mil. Já com juros sobre capital próprio, ela terá o valor aí a distribuir de 42 mil. Logo, quando a entidade que é obrigada ao lucro real faz a utilização do juros sobre capital próprio até o percentual permitido pela legislação, ela pagará um valor menor de imposto de renda e também o sócio acionista também vai ganhar. Por quê? Porque ele vai ter um valor maior aqui na hora de receber aí os seus proventos em relação à sua participação societária nessa entidade. Perfeito? Então, os dois ganham. Mas vamos aqui a um exemplo. Pessoal, eu tenho esse exemplo aí. Esse exemplo é um exemplo que nós retiramos ali do livro de contabilidade avançada. E o que nos diz aí esse exemplo? Vamos lá. Ele diz o seguinte: supondo que o exercício social de X1, a taxa anual dos juros de longo prazo foi de 15%.
Então, o que é essa taxa? Nós falamos que a taxa de longo prazo, ela é divulgada pelo Banco Central mensalmente, então a entidade tem a fonte ali de saber qual é o valor dessa taxa. E ele me fala que o valor do patrimônio líquido no ano dessa indústria aí foi o seguinte: capital social integralizado 3.400, reserva de capital 400, ajuste de avaliação patrimonial 800. E o que ele tem mais? Lucros acumulados de 1.200. Logo, ele tem um patrimônio líquido de 5.800. Mas, vamos lá. O que eu preciso saber? A primeira coisa aí. Pessoal, eu preciso saber e encontrar o valor do PL ajustado. Pessoal, o que é o PL ajustado? De acordo com o artigo 75 que nós vimos agora há pouco, ele diz o quê? Que somente, exclusivamente nós vamos usar quais as contas? Capital social, reserva de capital, reservas de lucro, ações em tesourarias e prejuízos acumulados. Então, veja bem, aqui eu tenho uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial. Esse ajuste de avaliação patrimonial, ele será excluído aí. Então, o meu PL ajustado vai ser o quê, gente? Vai ser 3.400 mais 400, 3.800, 3.800 mais 1.200, nós vamos encontrar, então, um PL ajustado de quanto? Isso mesmo, nosso PL ajustado vai ser de 5.000, porque eu não posso levar em consideração o valor do ajuste de avaliação patrimonial. Então, eu tenho 5.000, em cima desses 5.000, nós vamos aplicar o que, gente? A taxa de longo prazo. Então, vou aplicar aqui vezes a taxa, que é 15%, nós vamos encontrar qual o valor aí? Isso mesmo, o valor de 750. Perfeito? Mas nós vimos ali que, de acordo com a legislação, eu tenho que observar, porque eu tenho um limite e aí eu preciso saber se esse juro sobre capital próprio aplicado sobre o PL ajustado não vai ultrapassar o limite permitido pela legislação. Que limite é esse, professora, permitido pela legislação? Aí nós vamos verificar que o limite permitido pela legislação é de quanto? 50% dos lucros acumulados ou maior valor entre 50% do lucro contábil antes da provisão ali do imposto de renda. Ah, professora, então eu vou escolher o maior valor dos dois limites. Exatamente. A legislação te deu dois limites e você vai escolher o quê? O maior valor entre esses dois limites. Então, o lucro acumulado, pessoal, vamos continuar aqui o que a questão nos fala. Supondo ainda que a empresa obteve um lucro contábil antes de provisão do imposto de renda e deduções dos referidos juros de quanto? De 900 no exercício social. Opa, então, primeiro limite, ele fala que é 50% de que, gente? Do lucro líquido do exercício. E a questão está falando que o lucro líquido do exercício foi quanto? Isso mesmo aqui, ó, 900. Então, o lucro líquido do exercício foi de 900. Perfeito? Só que ele diz que é 50% dos 900. Então, vou pegar 900 vezes 50% aí, nós vamos encontrar qual o valor do limite aqui? Isso mesmo, 450. Agora, vamos para o segundo limite. O segundo limite, ele diz que é 50% de quê? Do lucro contábil do período. Então, nesse caso aí, pessoal, antes ali do imposto e das deduções do imposto de renda, o lucro aqui acumulado vai ser quanto? Ele falou que, olha só, vamos voltar aqui e verificar. O que ele disse? E ajustes de avaliação patrimonial não foram, olha só, os ajustes não foram acionados por determinação do base de cálculo do imposto de renda. Então, logo, vamos então verificar. Ele falou para mim que o lucro acumulado vai ser de quanto? Eu tenho um lucro acumulado aqui, ó. De quanto? Isso mesmo, 1.200. Então, é esse o valor
do meu segundo limite. Vai ficar até aqui, ó, o lucro acumulado é esse valor aqui, ó, 1.200. E ele falou que eu só posso utilizar quanto, gente? 50%. 50% de 1.200 vai dar quanto? 600. Sendo assim, eu vou escolher o maior valor. Por quê? Porque se o valor do juros sobre capital, sobre o PL, a taxa de longo prazo, a taxa aqui, aplicada sobre o PL, for superior aos limites, eu tenho que utilizar somente até o limite. Agora, se ela for inferior aos limites, eu posso utilizar o valor todo dela. Porém, eu encontrei um juro sobre capital próprio de 750. Então, eu tenho que verificar qual o maior limite. E isso, o maior limite aqui é o de 600. Então, qual o valor que eu vou utilizar, que eu posso utilizar aí para contabilizar essas despesas financeiras, para a dedutibilidade ali do imposto de renda? Isso mesmo, no máximo 600. Por quê? Porque é o maior limite, maior valor entre os dois limites determinados. E quais são os dois limites, professora? O lucro líquido do exercício e o lucro acumulado. Então, vou pegar o valor dos lucros acumulados, 50%. Valor do lucro líquido do exercício, 50%. Vou utilizar o maior valor dos dois para comparar em relação ao juro sobre capital próprio encontrado a partir do momento que eu aplico a taxa em cima do PL ajustado. Aí, eu vou verificar se esse valor for inferior aos dois limites, eu uso ele todo. Se ele for superior, que é o nosso exemplo, eu só vou poder utilizar o maior valor entre os dois limites, que no nosso caso, o maior valor é 50% de quem? Do lucro acumulado. Perfeito? Então, aí é um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui que caiu em prova. Pessoal, esse aqui é um exemplo que caiu numa prova aí de concurso. Vamos lá. O que a questão nos diz aí? Ela diz que lá em 2000, ela diz o seguinte, é auditor aí, né, fiscal, em 31/12/2016, de 2016, o PL da empresa Dividendos S.A. possuía a seguinte composição: capital social, reserva legal, ajuste de avaliação patrimonial. Vamos seguir. O lucro antes do imposto de renda e do juros sobre capital próprio era de quanto? 100 mil. Então, ele estava me falando que o lucro era de 100 mil. Já a taxa era de 10% ao ano. O juros sobre capital próprio que a empresa Dividendos S.A. poderia ter distribuído era de quanto, gente? Qual o valor do juros aí que ela poderia distribuir? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos usar um outro slide aqui. Primeiro passo, pessoal, eu vou encontrar o valor do PL ajustado. Para eu encontrar o valor do PL ajustado, o que eu preciso fazer? Preciso pegar somente aquelas contas nas quais a legislação determina. Quais são essas contas? Só vai fazer parte exclusivamente aqui, ó, da minha base de cálculo lá, do PL ajustado, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Então, nesse caso aqui, nós vamos levar para o PL ajustado, vai ser o quê? Capital social e reserva de legal. Ajuste de avaliação patrimonial não entra na nossa base de cálculo. Então, como que vai ficar o nosso PL ajustado? PL ajustado vai ser o quê? Os 750 mais a reserva legal. Nós vamos encontrar um PL ajustado de 810. Depois, nós vamos aplicar, então, a taxa. A questão nos informou que a taxa é de quanto? 10% ao ano. Então, nós vamos aplicar o cálculo para a distribuição. Vou pegar o PL ajustado, que é o que nós encontramos aqui, e vou aplicar a taxa 10%. Nós vamos encontrar um valor de juros que poderá ser distribuído de quanto? De 81. Esse é o valor que a entidade pode o quê? Distribuir. Aqui, pessoal, aí eu tenho aqui, aí você vai falar, professora, mas a questão não falou que eu tinha que aplicar
os dois limites, verificar os dois limites, então nós encontramos um juros sobre capital próprio de quanto? De 81. E se for, professora, para eu fazer a aplicação ali do valor a distribuir ali, como que ficaria? Pessoal, olha só, a questão aqui, ela não me informou. Primeiro, vamos lá, eu vou pegar o primeiro limite. Qual é o primeiro limite? Lucro 50%, né? Do lucro líquido do exercício. Qual o valor do lucro líquido do exercício? 100 mil, não é isso? Perfeito. 50% de 100 mil vai ser quanto? Isso mesmo. Vai ser igual a quê? 50 mil. Vamos arrumar isso aqui melhor. Então, 50% aqui vezes 50%. Então, nós encontramos o primeiro limite aqui, que é 50 mil. Agora, o segundo limite é o quê? 50% do lucro acumulado. Pessoal, a questão não nos informou. Ela me deu o quê? Capital social e reserva legal. Ela não informou aí sobre o lucro acumulado. Então, vamos entender que o lucro acumulado aqui da entidade nesse período aqui foi de quanto, gente? Vamos entender que o lucro acumulado dela aqui foi 0. Então, para fins de cálculo aqui, como é que nós vamos calcular? Vai ser o lucro acumulado mais o valor das reservas, que é de 60. Então, se ele tem 0 mais 60 aqui, o valor vai ser de quanto? 60. E 50% de 60 é quanto? 30. Então, o lucro acumulado dele aqui é 60 vezes 50% é igual a quanto? 30. Assim, pessoal, o que eu tenho? O juro sobre capital próprio, que a entidade encontrou, de acordo com a aplicação, foi de quanto? 81, certo? Porém, ele quer saber qual o valor máximo. Se nós fizermos a aplicação dos limites, nós vamos encontrar o quê? 50% do lucro líquido é 50 mil e 50% do lucro acumulado é 30 mil. Assim, eu vou utilizar o maior valor entre os dois. Então, qual vai ser o maior valor entre os dois? Isso mesmo, os 50% sobre o lucro líquido do exercício. Então, o gabarito dessa questão vai ser o quê? A letra C, porque quando eu encontrar um juro sobre capital próprio superior aos dois limites determinados pela legislação, eu vou aplicar o maior valor entre os dois limites, perfeito? E não o valor encontrado lá, porque aí a legislação determina, então, um limite para a utilização do juro sobre capital próprio para a base de dedução ali para fins de cálculo do imposto de renda.